Sabe quando você se sente burra por estudar mais horas, mas continuar com o mesmo resultado, continuar com o mesmo número de acertos? Eu sei que essa é uma frustração para muitos estudantes dedicados e comprometidos com o vestibular. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Se você se sente frustrada porque você está estudando mais e mais horas e não está aumentando o seu número de acertos e continua tendo os mesmos resultados, saiba que eu te entendo, porque essa também era uma grande frustração para mim. Eu me sentia burra, eu me sentia incapaz, porque eu estudava e mesmo assim eu não conseguia aumentar as minhas notas. Mesmo assim eu continuava tendo os mesmos resultados, mais ou menos os resultados insatisfatórios. E eu não sabia qual era o problema, porque eu pensava assim, se eu tô estudando mais e mais horas e eu não tô conseguindo aumentar as minhas notas, então, sei lá, o problema deve ser eu. Eu que devo ser burra, eu que devo ser incapaz de aprender. E por muito tempo eu me sentia a pessoa mais burra da humanidade. Eu me sentia muito burra, porque eu pensava assim, gente, tem algum problema comigo, entendeu? Fora o tanto que é ruim você estudar, se dedicar e tirar uma nota incompatível com todo o seu esforço. Eu me sentia extremamente injustiçada, eu ficava muito chateada, muito mal comigo, eu me sentia envergonhada também, porque parecia que eu tava mentindo, né? Porque assim, eu falava que eu estudava pra caramba. As pessoas me viam estudando, e aí chegava na hora da prova, eu não tirava uma nota compatível, eu tirava uma nota mais ou menos, sabe? E aí eu me sentia muito mal com toda essa situação. Então, se você tá passando por isso, saiba que eu te entendo. E essa foi a minha realidade até eu modelar a habilidade de fazer provas. Até eu entender de verdade o que estava faltando. Sabe, qual era a peça do quebra-cabeça que faltava? Porque estudo tinha, dedicação tinha, constância, disciplina, tudo isso tinha. Mas, mesmo assim, as minhas notas continuavam do mesmo jeito. Quando eu modelei as pessoas que têm a habilidade de fazer provas, eu descobri algo que revolucionou toda a minha vida. E é, inclusive, tudo que eu compartilho aqui com vocês. Né? Toda a minha metodologia de preparação emocional é baseada nesse estudo. E a grande diferença, tá? Isso foi assim, um mega insight, uma mega descoberta na minha vida. Porque eu entendi qual era a grande diferença entre mim e as pessoas que tinham habilidade de fazer provas. E as pessoas que conseguiam tirar notas compatíveis com o estudo delas. Notas compatíveis com todo o esforço e dedicação que elas colocaram naquilo ali. E sabe qual que era a grande diferença? O emocional. Enquanto eu fazia a prova, me sentindo ansiosa, nervosa, insegura, as pessoas que tinham habilidade de fazer provas, faziam a prova se sentindo tranquilas e confiantes. E sem muitos sentimentos ali, não, sabe? Estavam tranquilas, confiantes, só fazendo a prova. Enquanto eu fazia a prova pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou acertar essa questão? Será que eu vou ser reprovada? E se eu não passar? E se não der certo? As pessoas com habilidade de fazer provas simplesmente focavam na prova. Elas não pensavam em mais nada. O que elas estavam pensando ali eram coisas para resolver a questão. Elas estavam totalmente focadas na prova. Enquanto eu surtava e desesperava antes da prova, durante a prova, as pessoas com a habilidade de fazer provas, elas estavam tranquilas. Elas estavam ali simplesmente para fazer o que elas sabiam. E quando a gente vê essas diferenças, a gente entende por que que eu me desestabilizava e talvez tenha caído a ficha aí para você também, tenha dado um clique do porquê você se desestabiliza na hora da prova e do porquê outras pessoas não. Por que outras pessoas conseguem ficar ali plenas durante a prova? O que a grande diferença não necessariamente está nas horas de estudo. E talvez você não esteja conseguindo aumentar suas notas não por causa das horas de estudo, mas porque você não está pensando do jeito certo. Porque você ainda não sabe liderar as suas emoções, você não confia em você e você não tem a habilidade de fazer provas. Era isso que acontecia comigo. Eu não pensava do jeito certo, eu não liderava as minhas emoções, eu não confiava em mim e eu não tinha habilidade de fazer provas. Quando eu entendi que o emocional impacta diretamente no nosso desempenho
nos estudos e na prova, eu comecei a tratá-lo como prioridade e passei a fortalecê-lo. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu comecei a tirar notas compatíveis com o meu estudo. Meu número de acertos aumentou, as minhas notas aumentaram significativamente e eu comecei a me sentir muito mais satisfeita, leve, feliz e confiante. E eu tô te contando isso para te alertar que nem sempre o problema está nas horas de estudo, na quantidade de estudo, mas sim no emocional. Talvez você não esteja conseguindo aumentar o seu número de acerto e ter um desempenho melhor, porque quando você está fazendo o simulado ou na hora da prova, você fica ansiosa, nervosa, insegura, pensando que você não vai conseguir, se questionando, e se eu não passar? O que eu vou fazer? Como que vai ser o meu futuro? E aí você fica com medo, se sente ainda mais nervosa e insegura. E aí isso faz com que você tenha um baixo desempenho, faz com que você erre bobeira, faz com que você tenha branco. Ou seja, esse não é um problema que envolve horas de estudo. Esse é um problema totalmente relacionado ao seu emocional. E problema emocional a gente resolve com a preparação emocional. A gente resolve desenvolvendo o pensamento inabalável, liderando as suas emoções, confiando em si mesma e desenvolvendo a habilidade de fazer provas. Repete comigo. Problema emocional a gente resolve com a preparação emocional. Isso é muito importante. Porque a verdade é que você não vai resolver um problema emocional, você não vai resolver a ansiedade, o nervosismo, a insegurança estudando mais horas. Porque o problema não está no estudo. Na verdade, quando você faz isso, sabe o que acontece? Você se abala mais. Você fica mais ansiosa, mais nervosa, mais insegura. Porque você vai estar estudando mais horas e não estará obtendo o resultado que você gostaria. E isso vai te fazer questionar. Vai fazer com que você se sinta burra, exatamente como acontecia comigo. E talvez já esteja acontecendo com você. Talvez você já esteja se sentindo assim, porque você está estudando mais horas, mas não está tendo resultado. Mas o problema não está no estudo. Então, se o problema não é o estudo, você não vai resolver com mais horas de estudo. Você não vai resolver aumentando a quantidade, estudando mais e mais. Enquanto você não atacar o problema da forma correta, você não vai resolver. E aí você vai permanecer, você vai continuar tendo os mesmos resultados insatisfatórios, pelo simples fato de você não ter atacado o problema da maneira mais eficaz. Se é um problema emocional, você vai resolver com a preparação emocional. É a mesma coisa. Se o problema tá no estudo, tá? A recíproca é verdadeira. Se o problema tá no estudo, se você não aprender uma determinada matéria, você pode estar se sentindo mega confiante. Você não vai conseguir ter um bom desempenho na prova, porque a falha tá no estudo. Então, é preciso ter muita clareza, entender o que está acontecendo, qual é o problema, de forma que você possa atacá-lo e promover as soluções mais eficazes para ele. Então, o que eu te convido a fazer? Observe como você se sente na hora de fazer uma prova, na hora de fazer um simulado, o que você pensa, como você se sente. Entenda de verdade o que está acontecendo. Os seus pensamentos e sentimentos te fortalecem? Estão te ajudando a ter um bom desempenho na prova? Ou estão te prejudicando, estão te abalando emocionalmente, estão te atrapalhando a ter o seu melhor desempenho na prova, a dar o seu melhor na prova? Ter essa consciência, ter essa clareza é extremamente importante. E se você chegar à conclusão de que trata-se de um problema emocional, você vai resolver com a preparação emocional. Se você percebeu que trata-se de um problema emocional, busque ajuda para resolvê-lo. Você pode maratonar o conteúdo aqui do canal, você pode me mandar uma mensagem no Instagram se você quiser um acompanhamento mais próximo, se você quiser participar da mentoria, que é um processo em que a gente está mais de pertinho, eu acompanho o seu caso especificamente e a gente vai adotar e passar pelos 4 pilares do método de preparação emocional, tudo bem mastigado, tudo bem sequenciado. Tem a possibilidade da mentoria individual ou da mentoria em grupo, então me manda uma mensagem no Instagram para eu explicar melhor as possibilidades. Ou você também pode buscar a ajuda dos profissionais de saúde, os psicólogos, psiquiatras, principalmente se for algum caso clínico. O ponto é, não deixe de agir. Se você percebeu que está diante de um problema emocional, você precisa agir. Porque se você não agir, isso pode custar a sua aprovação. Então, prepare-se emocionalmente, esteja preparado de verdade para encarar o Enem e vestibulares.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.